Josué, livro de guerra, né? Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Enquanto você abre aí, eu quero fazer 3 perguntas para você. Você vai me responder a pergunta ficando de pé, ok? Se eu fizer a pergunta e a pergunta que eu fizer caber no seu contexto de vida para você, você vai ficar de pé, tá? Se você não caber em nenhuma da pergunta que eu vou fazer, você fica sentado tranquilo. Aí após eu fazer a primeira, você vai sentar e eu vou fazer a segunda, tá? Quantas irmãs aqui presentes hoje que tiveram, no momento da sua conversão ou do seu encontro com Deus, tiveram convívio ou influência de um lar cristão? Fique de pé, por favor. Maioria, né? Olha que tanto. Poder assentar. Quantas mulheres que estão aqui hoje, que no momento da sua conversão tiveram influência de gente cristã, que não fazia parte da sua família, você não tinha família cristã, mas alguém cristão chegou perto de você e falou de Jesus e você se converteu? Fique de pé. Ok, obrigado. Última pergunta. Quantas das irmãs que estão aqui hoje que nunca tiveram contato com um lar cristão, nem com pessoas cristãs, que viveram num ambiente hostil ao Evangelho, ou talvez viveu num ambiente ateu, ou outra espírita, outra coisa, e se converteram depois? Levanta, pode ficar de pé. Obrigado, irmã. Pode sentar uma, né? No final a gente aplica, tá? Vamos ler Josué 2. Quero ler de 1 a 11. Josué 2, de 1 a 11. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão, observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço de sua casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram quando os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra.
Amém. Pai, obrigado por tua palavra nessa noite. Aplique ela como desejares. Tu sabes que nós oramos, tentamos preparar, trazer algo, mas se o teu Espírito não conduzir, de nada adiantou a minha intenção. Então nessa noite usa o texto, usa a minha vida e abre os nossos ouvidos para entender tua palavra e ministre ela em nossas necessidades específicas na noite de hoje, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãs. Irmãs, esse texto tem duas curiosidades que eu nunca vi acontecer. Primeiro, tem uma mentira que Deus abençoou. Raabe mentiu, não mentiu? Sim ou não? Raabe mentiu. É estranho, né? Será que Deus abençoou a mentira? E a outra coisa estranha é a primeira vez que eu vejo num texto que a presença de Deus causa desânimo, porque ela está dizendo: a terra já caiu em desânimo por causa da presença de vocês e do Deus de vocês, né? Por quê? Porque as cidades anteriores a quem Deus livrou o Egito, e aí foi passando, correu a fama e correu a notícia que a divindade que estava com esse povo secou o mar, abriu o mar, fez isso, fez aquilo. Então o povo ficou doido, né? E a falar o nome de Deus já causava desânimo naquela terra, ok? Bom, esse texto diz que Josué escolheu 2 espias 40 anos antes. Moisés escolheu 10, ou foi 12? Acho que foi 12, né? Verifica aí para mim. E deles, 2 deu relatório bom. Quem foi os 2? Josué e Caleb. Então agora Josué está no comando 40 anos depois. E ele deve pensar assim: não precisa de 12, precisa de 2. Às vezes muita gente trabalha, né? E ele manda 2 espias. Quando esses espias chegam na cidade, bom, está num ambiente de guerra, é uma cidade cercada, murada. Então preste atenção. Quando eles chegam, aonde eles escolhem para ficar? Na casa de uma prostituta. Da minha época, na fase de adolescente jovem, a gente tinha muito costume, de criança ainda, de ouvir Casa da Luz Vermelha, cabaré, casa de prostituição. Não sei como é que é chamado hoje, né? A coisa evoluiu muito, porque antigamente a prostituição ela era vista como pessoas que saíam de extrema pobreza, ainda até assim no Pará e outros lugares, não tem o que comer. Às vezes os pais vendem suas filhas para ter comida, para se prostituírem. Muitas vezes a prostituição veio de lares desfeitos e destruídos, onde a pessoa sofreu demais na vida, demais, e ela se sente lixo, porque foi abusada pela vida, e aí ela entrou no mundo da prostituição. Modernamente, a gente tem as opções de prostituição de mulheres e homens que escolheram por bel capricho, por prazer, porque querem viver essa vida, porque essa vida dá muito dinheiro e quase não vê a mancha e a sujeira. Então esses homens escolhem a casa dessa mulher. Por que a casa dela? Ora, porque é uma casa na cidade, talvez não seriam vistos pelo fluxo de pessoas que entra e que sai, talvez o rei da terra não vai se preocupar com a casa de prostituição, ele está em guerra, ele está preocupando com quem vai invadir a cidade dele, mas o fato é que chega alguma notícia lá. Então não é porque, olha outro fato estranho, 2 homens de Deus procurar um lugar para ficar e procurar uma casa de uma prostituta. A gente ouviu isso hoje, não é estranho? Mais uma coisa estranha no texto, né? Mas eles procuraram no sentido de estratégia de guerra. Se a gente entrar onde muita gente entra, e eles sabem que nós pertencemos à divindade que está ganhando tudo, e que essa divindade é santa, é poderosa e faz coisas, nós vamos chamar muita atenção. Então nós vamos nos misturar com estratégia de guerra para tentar entrar. Vai acompanhando meu raciocínio que eu vou aplicar o texto daqui a pouco, tá? Bom, o que Raabe fez? Porque a Bíblia chama Raabe, quando você vai para Hebreus,
capítulo 11, 31, ela está, o nome de Raabe, preste atenção, o nome da prostituta está na lista dos heróis da fé. Quem eram os heróis da fé? Abraão, quem? Isaías. Vai lá, faz uma lista deles e põe as obras que eles fizeram. Mas aparece o nome dela, e aparece assim: a prostituta Raabe fez alguma coisa. O que ela fez? Diz o texto: ela correu risco de vida, ela poderia ser morta, né? Ela escondeu os 2 espias. A Bíblia não elogia a mentira de Raabe, mentira é pecado. A Bíblia elogia o fato dela ter coragem para se entregar, morrer ou salvar sua família. Ela tinha uma opção. Então a Bíblia está elogiando isso. Ela é uma mulher que vive numa cultura mundana. Ela é mundana porque se prostitui. Ela vive numa cultura pagã, numa cultura cheia de idolatria, mas ela arrisca o olho, ela arrisca a vida para proteger 2 homens que representam a divindade dos céus. Esse é o ato que ela fez e que é elogiada. Por que ela é elogiada? Porque é ela quem dá palavras de encorajamento. Os 2 espias entram na cidade, não sabem o que vão encontrar ali, né? E os 2 discípulos entram na cidade e olha o que Raabe diz. Quando olha para eles, percebe o jeito deles. Essa mulher tem percepção. Essa mulher vê 2 homens que entram na casa dela, mas o tanto de homens que entravam com as amigas que ela tinha. Não sei se ela era dona, fala que a casa é dela, possivelmente ela seria dona do bordel. Ela sabe que um monte de homens entram ali. Então essa mulher aprendeu a ver os homens, a ver os viajantes. Ela tem percepção e ela dá uma sacada e entende que os 2 homens que estão ali são de Israel, vieram espiar a terra, porque eles não vieram atrás de mulher para a cama, eles vieram atrás, possivelmente esse homem pagou o quarto, entrou, só para ter um lugar para dormir. Eles queriam se disfarçar, né? Então essa mulher diz assim: bem sei que o Senhor entregou esta cidade a vocês. Bem sei que o Deus de vocês causa desânimo, o Deus de vocês impetra a vitória. Bem sei que nada pode contra o Deus de vocês. Eu sei disso. Por que ela sabe? Aí ela diz assim: porque eu ouvi dizer que o Deus de vocês cerca o mar, o Deus de vocês destrói os oponentes e o Deus de vocês vai destruir a nossa terra. Eu sei disso. Olha, ela mima eles. Se você perceber, qual era a missão dos espias? Entrar e ver toda a cidade de Jericó, não é? O que eles fazem? Eles entram dentro da casa, ficam nessa casa, o rei já é chamado, descobre que eles estão lá, eles não saíram para espionar mais, porque daí, eu não li o restante da história, ela manda eles ir para esconder num lugar, mente lá na estratégia que ela tem, na mentira que ela tem, que a Bíblia não aprova. Os soldados procuram eles por 3 dias, não encontram. Ela diz: agora vocês podem ir embora. Desce eles a casa dela era encostada na muralha da cidade, então pela janela desce e eles vão embora e se livram. Quando eles chegam para Josué, o que eles falam para Josué? Eles falam assim para Josué, lá no capítulo 6 você vai ler: bem sei, Josué, que Deus deu essa terra. Como é que eles sabiam? Pela palavra de quem? Raabe. Eles pegaram a palavra dela de ânimo e disseram, nem espiaram mais nada. Essa mulher está falando a verdade. E eles estão dizendo para Josué: Josué, o povo lá está se derretendo de medo, o desânimo caiu, a cidade é nossa, e Deus usou uma prostituta para falar para nós, e nós fizemos um pacto que vamos livrar a vida dela. Ela correu risco de morte para salvar a gente. Essa foi a obra dela. E a Bíblia, no livro de Hebreus, vai elogiar porque ela ouviu falar. Agora preste atenção, eu vou passar o tempo todo a fazer a introdução do texto para depois eu aplicar ele, tá? Para você entender.
Não vou demorar muito não. Ouviu de quem? De quem Raabe ouviu que o mar vermelho secou? Se ninguém de Israel foi lá pregar. Possivelmente um fugitivo de guerra, alguém que estava por ali perto, emissários, que conseguiram escapar e foi contar a história. Gente, vocês não sabem o que aconteceu lá no Egito. Vocês não sabem o que aconteceu lá nos amorreus. Esse povo que está marchando no nosso rumo tem uma divindade. Essa divindade abre o mar, essa divindade destrói tudo que tem. Beleza. Mas quando você lê o texto, diz que Raabe mente e fala assim pro pessoal: não, eles já foram embora, vai que vocês arrumam, vai encontrar eles. Aí diz o texto: ela sobe para o terraço, aonde eles estão, e passa um tempo conversando com ele. O que vocês acham que Raabe conversou com os espias? Naquela hora, naquele tempo, sobre a divindade, não é? Se fosse a Vera que tivesse, ela falar assim: hein, Vera, me conta aí, é verdade que lá no seu país, a sua divindade secou o mar? É verdade que aconteceu isso, isso e isso? O que vocês acham que os dois espias falaram para Raabe? Pregaram sobre o Deus vivo. É verdade. E o nosso Deus é o único Deus e Ele vai nos dar essa cidade. Eles pregaram. Então Raabe ouviu o Evangelho, ouviu a pregação da fé, ela creu naquilo que ela sabia, não sabia muita coisa, nunca leu Escritura, Deus não se manifestou para ela, ela não conversou com Deus, ela não teve nada de influência, ela não se converteu num lar cristão, ela não se converteu através de gente que falou de Deus e da fé, ela se converteu a ouvir, a princípio, um testemunho de um Deus que faz coisas maravilhosas, que é muito mais poderoso que os deuses que ela conhecia. Essa mulher, Raabe, então, creu em Deus, e ela viveu uma vida contracultural, ou seja, diante do país dela, diante dos valores dela, diante dos deuses que ela tinha, diante da prostituição que ela tinha, diante dos amantes e amores que ela tinha, ela viveu e entendeu o Evangelho, e quis mudar a vida dela, e arriscar a vida dela. Isso é fantástico, porque é uma mulher que vive no terreno do inimigo. A fé que ela tem gerou obediência, a obediência que ela tem gerou confiança, a confiança que ela tem gerou entrega. Essa mulher é o que eu costumo dizer, o que é crer em Deus? Eu brinco e falo assim, é cabeça, coração e pé. É entender a mensagem do Evangelho, confiar na mensagem do Evangelho e seguir a mensagem do Evangelho. Quase ninguém pregou para ela, foi muito rápido, porque o pessoal já tinha que descer e correr, senão depois voltava na casa dela para verificar de novo. Então vai acompanhando comigo, a genealogia da prostituta Raabe. Quando você vai para Mateus capítulo 1 e Ruth 4, lá vai dizer que Raabe casou com quem? Salmão, né? Esse homem depois deu a ela um filho e vem Boaz. De Boaz vem quem? A descendência dele vai vindo, chega aonde? Jessé, Davi. De Davi vem aonde? A descendência de Cristo. Percebe? De uma prostituta, Cristo tem a linhagem dela na terra. Percebe? Quando você vai ler em Ruth, a genealogia dela, tem um nome lá que chama Naasson. Era um príncipe de Israel. Diz a Bíblia que ele era um nobre, um príncipe de Israel. E Raabe casou com Salmão, que era filho e descendente do príncipe. Sabe qual é a ideia? De prostituta a princesa, de prostituta a nobreza. Uma mulher que vivia no mundo, agora com Deus, uma mulher nobre, uma mulher digna. Mas sabe uma coisa interessante? Em toda a Bíblia ela não é chamada de princesa, ela é chamada de a prostituta Raabe. Por quê? Será que a Bíblia quer jogar ela sempre na terra do passado, na cara dela? Porque não é vergonhoso dizer o nosso passado de onde Deus nos libertou. É vergonhoso a gente viver no passado sem nunca mudar. Você entende? Deus está querendo mostrar a graça dele, dizendo, olha, foi Raabe, mas não foi Raabe, foi a mão do Deus eterno, que usou quem ele quis, onde quis e do jeito que quis, para salvar aquela mulher.
e através dela salvar todas as pessoas ali, o reino ser conquistado e a condenação daquela cidade. Então Raabe prevalece como uma princesa. Ok, agora eu vou aplicar a mensagem. Deu para entender até aqui, né? Deus não desprezou Raabe, Deus não aprovou a mentira de Raabe, Deus enalteceu a entrega, a fé, a coragem, a ousadia, a percepção, a dedicação, a disposição daquela mulher, que, tendo pouca luz, brilhou na escuridão. Agora eu vou aplicar a mensagem. Quando você vai para a carta de Tiago, se você quiser abrir e conferir comigo, Tiago capítulo 2, versículo 25, diz assim, vou esperar você abrir, Tiago 2, 25, está falando sobre a fé sem obras é morta. De igual modo, será que foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir pelo caminho? Aí ele vai dizer, a fé sem obras é morta. Tiago está dizendo assim, ele está sendo questionado sobre a fé. Tiago tem algumas preocupações. Preste atenção, meu irmão, quero te dizer. Quando você lê o versículo 24, Tiago diz, a gente não é salvo só pela fé. Mas quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, Paulo está dizendo, é só pela fé que somos salvos, pela graça de Deus. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Aí Tiago, para falar isso, ele dá o exemplo de Abraão e ele dá o exemplo de Raabe. Quem foi Abraão, minhas irmãs? Quem foi Abraão? Me ajudem. O pai da fé, o fundador da nação de Israel, o homem que teve um pacto de aliança com Deus. O judeu se orgulhava de dizer, nós somos filhos de Abraão, o homem que fez grandes coisas para Deus. E sabia que os crentes são filhos de Abraão? Porque o verdadeiro descendente de Abraão é Jesus de Nazaré. Quando diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Jesus vem dessa descendência e Jesus abençoa. Então vamos voltar aqui no texto. Ok, Paulo está preocupado olhando para o início da caminhada cristã. Vamos imaginar que todos aqui nessa noite estamos começando a vida cristã. Aí a gente fala assim, o que é que salva a gente? É a fé ou é algo que a gente tem que fazer? O que os irmãos acham? Eu preciso fazer algo para receber a salvação de Deus? Ou não preciso fazer nada? É Deus que faz. Paulo está preocupado com isso. Então Paulo está dizendo, nós não precisamos fazer nada, porque a salvação é pela graça de Deus. Foi Ele quem morreu, é Ele quem ressuscitou, é Ele quem justifica, é na justiça dEle, na graça dEle, na pessoa dEle, que nós somos salvos. Não façam nada querendo acrescentar alguma coisa à obra que Jesus fez. Paulo está pensando quando a gente começa a caminhada cristã. Aí chega Tiago. Tiago fala a mesma coisa de Paulo. Só que imagina um caminho, hoje nós estamos começando. Tiago está lá no final do caminho, assim, ó, olhando para trás e olhando para nós. Aí ele está vendo um monte de crentes vindo, e ele está dizendo assim, não pensem que vocês são salvos só pela fé que vocês estão falando. Cadê a obra de vocês? Não é só a fé que salva. O que ele está querendo dizer? A mesma coisa de Paulo. Ele está querendo dizer assim, olha, Paulo está dizendo que é só a graça e a fé que salva. Mas vocês estão caminhando na vida cristã dizendo que são salvos, mas não tem obra nenhuma, porque a verdadeira fé se evidencia no viver, na entrega, na obediência, na dedicação, no amor, na abnegação. E eu estou olhando para vocês vindo, não tem abnegação, não tem amor, não tem obra, não tem nada. O que Tiago está dizendo? Estou cansado e preocupado de ver gente que fala que tem fé, mas não tem obra, não tem fé nenhuma. É gente morta. Entende? Aí ele vai dar dois exemplos para o pessoal que estava ouvindo ele. Ele vai falar, qual foi a obra de Abraão? Qual foi, meus irmãos? Me ajudem aí. Vamos participar. Se
quiser descer a máscara para você falar, depois você volta. Qual foi a obra de Abraão? Qual foi o grande feito que Abraão fez para ser considerado o pai da fé? Sacrificar o seu filho. E obedecer a Deus. Primeiro grande feito, Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que você não conhece, de ti farei uma grande nação. Ele largou tudo e obedeceu. Segundo grande feito, Deus apareceu para ele e falou para ele: você vai ter um filho, do seu filho será uma aliança, Isaac, tal. Ele teve outros erros, mas Deus falou, ele andou com Deus e disse que foi amigo de Deus. Quando ele teve um filho, Deus falou: agora que eu te dei o filho, vai lá e sacrifica, você vai me entregar o seu filho, aquilo que mais te entreguei. Aí Abraão pensou assim: eu sou amigo de Deus, ele me chamou de uma terra para abençoar toda a parentela, eu estou com 99 anos, não vou ter filho. Se ele está dizendo agora, me deu o filho, né? Se ele está dizendo para me matar o filho, ele ressuscita ele me dá de novo, porque ele falou para mim que eu vou ser pai de uma grande nação. A obra dele foi baseada em quê? Na fé. Na fé em quê? Que ele tinha com Deus, que ele vivia. Para você ter uma ideia, Jesus apareceu para Abraão, almoçou com Abraão, e na hora os anjos foram embora, e Jesus ficou e falou assim: ô meu amigo Abraão, eu vou destruir Sodoma. Você sabia disso? Aí, daí saiu aquele versículo, possivelmente, a intimidade do Senhor é para aqueles que eu tenho. Abraão era um amigão de Deus. Tiago está dizendo isso. Aí ele termina de dizer, olha o que ele fala: e Raabe, a prostituta? Ele coloca ela no mesmo nível de Abraão. Abraão fez uma grande obra, mas Raabe também fez. Qual foi a grande obra de Raabe? Ela entregou a sua vida como sacrifício. Eu morro, mas eu salvo esses homens, porque esses homens representam a divindade eterna que a tudo destrói, que a tudo governa. Essa foi a obra dela. Agora, olha a moral da história. Olha o que Tiago está dizendo. Abraão foi amigo de Deus. Abraão tinha muitas experiências espirituais. Abraão ouviu Deus falar com ele. Abraão andava com ele. Abraão, Deus o protegia de uma forma tremenda. Abraão tinha muita luz. Agora olhem para Raabe. Quem foi Raabe? A prostituta, a meretriz, a idólatra, aquela que viveu num país mundano, numa vida mundana. A Raabe tinha pouca luz. Agora eu pergunto para você: por uma obra de fé, quem fez mais? Raabe ou Abraão? Você está entendendo o que Tiago está querendo dizer? Ele não está querendo dizer um que fez mais que o outro, quer mostrar assim, a fé que evidencia, e quando você diz que é salvo, ela tem que ter evidências que vão se tornando na vida pilares, que vão se tornando características, que vão se tornando frutos. Você vai dizendo: eu amo Jesus, e a pessoa vai falar: ama mesmo. Eu creio em Jesus, creio mesmo. Eu ando em santidade com Deus, anda mesmo, eu estou vendo. A obra vai se estabelecendo de prostituta a princesa com Deus, de mundana, mulher de Deus. Eu quero aplicar o texto dizendo isso para as irmãs. Tem 4 coisas que uma mulher sabe fazer muito bem. Primeiro, toda mulher é visionária. Mulher tem uma visão. Mulher, ela vê 10 vezes mais do que um homem consegue ver. Sim ou não? É mesmo? Nós somos ruins de jeito. Mulher vê sim. Você tem uma ideia? O homem, por mais que ele conhece a mulher, ou sua mãe, ele ainda não conhece ela por inteiro. Mas a mulher conhece os filhos e o homem que tem por inteiro. Ele pode aprontar, fazer uma peça. Sabe quando mente, sabe quando está arrumando algum caso, sabe disso, daquilo, a orelha fica em pé, já sabe quando o filho está fazendo alguma coisa. Mulher sabe, mulher tem uma visão, ela consegue perceber coisas. Quando ela fala assim: não faça esse negócio, não precisa fazer. Mulher tem uma visão longe, entende? Segunda coisa que uma mulher tem: Raabe tinha uma visão longe. Ninguém na nação dela pensou assim: essa muralha grande que está cercando a gente aqui, esse trem, se Deus secou o mar e derrubou a pedra, e eu ficar aqui nessa cidade, eu me entrego a Ele porque eu quero vida. Ninguém pensou nisso. A cidade pensou assim:
quero ver se quem cerca o mar quebra a muralha. Você está vendo a visão dela? Ela está dizendo assim: o quê? Essa muralha perto desse Deus que seca o mar? Estou fora de Jericó, eu quero Deus. Olha a visão dessa mulher. Outra coisa que mulher tem: percepção. Percepção é diferente de visão. Qualquer pessoa que entrar aqui, e for lanchar com a gente ou alguma coisa, mulher, a antena dela já ligou, o radar já ligou. Ou não? Mulher tem uma percepção. Aí quando você chega em casa, ela fala assim: você viu isso, aquilo e aquilo? Não. Não é? Até a Zenaide briga, né? Assim, onde está aquele negócio? Está em tal lugar. Aí eu vou lá, beijo, vem enfesado, chateado. Achou não? Não. Aí ela chega lá para a mantela. Está aqui. Né? Acho que acontece isso com os homens aí, isso aí, né? Mulher tem uma percepção. Ela consegue canalizar as energias que chegam perto dela. Ela sabe quando alguém presta e quando alguém não presta. Ela tem percepção. Raabe teve percepção, muita percepção. Ao olhar para a casa cheia de homens que vêm à procura de mulheres, 2 entram e não quer mulher, só quer um quarto. Por que alguém vai querer um quarto numa casa de prostituição sem a mulher, que é o troféu que ele quer lá? Tem algo errado. Já percebeu? Né? Ok. Outra coisa que mulher tem: mulher tem uma missão acolhedora, um instinto materno. Por mais que ela não seja mãe, ela influencia, ela convence, ela rebanha quem está perto dela, ela traz para perto, ela consegue influenciar. Ou mulher não faz isso? Sim ou não? Ela conseguiu influenciar quem aqui no texto? Se você olhar, né? Se você olhar o verso, capítulo 2, depois do 6:11, está dizendo assim: ela faz um acordo com eles. O que ela pede para eles? Ela fala assim: faz um trato comigo. Quando destruir a cidade, eu não quero que você destrua a minha casa. Salve meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe e a parentela do meu pai. Ok. Quando eles falaram assim: tá bom, você põe esse cordão vermelho que está aqui. Esse cordão simboliza, em outros textos, é a mesma coisa do anjo, da marca de sangue no portal lá no Egito. O cordão era um símbolo, queria dizer assim: se esse cordão estiver aqui, a gente está fugindo por ele, Raabe. Se ele estiver aqui, na hora que a gente chegar, e todas essas pessoas que você falou estiver dentro da sua casa, todos eles serão salvos. Mas se estiver fora da sua casa e o cordão não estiver aqui, o nosso compromisso caiu por terra. Ela conseguiu levar o pessoal? Conseguiu ou não? Josué 6 vai dizer: e Raabe foi salva com todas as suas irmãs, todos os seus irmãos, com seu pai, com sua mãe e com toda a parentela do seu pai. Influencia ou não influencia? Olha Ló. O anjo aparece para Ló, sai lá de Abraão, e fala assim: Ló, vou destruir essa terra. Salva a sua família. Pega eles. Aí diz o texto: e Ló foi, chamou os genros que ia casar com as filhas. O que eles fizeram? Riram dele. Destruir cidade, isso é bobo. Ok. Pegou as filhas e foi embora. Quem ficou no caminho? A mulher dele. Ele não conseguiu influenciar a família, mas a mulher influenciou? Beleza. Quarta característica que uma mulher tem: quando uma mulher pega uma causa para defender, ela se entrega de corpo e alma, mas ela defende. E eu estou dizendo causa não é que o pastor dá, não. Quando você que está aqui tem uma coisa que você luta, que para você é importante, que é verdade, que cabe a você fazer, ninguém arreda o seu pé de fazer. Porque quando mulher quer fazer um negócio, ela faz. É verdade ou é mentira? Se eu estiver errado, pode falar. Só vocês para conhecer vocês. Estou tentando. Raabe se entregou por uma causa? Se entregou. Ok. O que isso tem a ver com fé, minhas irmãs? Eu vou terminar.
O problema é quando vocês usam isso tudo para o lado errado. Você entende? Usa a visão que tem para desgraçar a vida de alguém. Usa a percepção que tem para julgar e criar falatórios e inventar coisas que não existem, né? Usa a entrega de um projeto, a dedicação de um projeto, a influência de um projeto para infernizar a vida dos outros. Quando a mulher usa as 4 características que ela tem para o mal, misericórdia, até o diabo corre. Você entende? Tiago está preocupado com isso. Tiago está dizendo, está na hora. Tiago está olhando para trás, ele está velho, ele está olhando para trás dizendo, mas gente, vamos imaginar, tem 100 pessoas dizendo que tem fé em Jesus, nosso Salvador, mas eu olho para esses 100, eu não estou vendo nada, eu só vejo vazio, palavras que ecoam, não tem obras, não tem frutos, não tem evidências, é gente que está vivendo do mesmo jeito. Isso parece com a igreja de hoje? Não, eu sou cristão, eu tenho Jesus. Ah, você tem? Tem. Mas quando você olha para a vida da pessoa, não tem evidência, não tem fruto, tem mentira, tem falsidade, tem murmuração, tem falatório, coisas ridículas. Então preste atenção, Deus quer usar vocês, mulheres. Na época que nós estamos vivendo, em plena pandemia que nós estamos vivendo, se você se entregar para a obra de Deus, se você se entregar para a causa de Deus, você influencia tanto, você transforma pessoas, você acolhe pessoas. Deus quer usar você, mulher. Agora a minha pergunta é, a sua fé é operante ou é fingida, ou é falsa, ou é sem evidência? Porque a gente muitas vezes tem visto mulheres que ela usa a influência para manipular os filhos. Ela usa a esperteza para manobrar o marido. Ela põe a casa dela a perder. Ela vê os defeitos da igreja, em vez de ajudar e de acolher e olhar para os filhos, para as filhas da igreja que está precisando de ajuda, ela faz estimular para pecar mais. Mulher, Deus quer usar você. O mundo, as restrições que tiver, pode fechar a igreja, mas não é capaz de fechar a igreja de Deus, a obra de Deus, as mulheres que amam a Deus, que fazem acontecer, que ministram a graça de Deus, mulher. Se vocês se entregarem com essas características que vocês têm, de todo o coração para Deus, vocês vão perceber o que Deus pode fazer usando a vida de vocês. Agora a minha pergunta é, e a maioria daqui, quando eu perguntei, ficou de pé, se converteu por um lar cristão, por alguém cristão, você teve uma influência. Mas a sua fé, quando você olha desde a sua conversão para cá, você olha para ela, você está vendo evidências dela? Ou continua do mesmo jeito, murmurando a vida inteira, reclamando a vida inteira, falando dos vizinhos, falando da igreja, mentindo, manipulando, papá. Aonde está, mulher, a fé que está no teu coração? Os homens que estão aqui, a fé que está no nosso coração. São homens que falam, eu creio em Deus, eu vivo em Deus, mas vive no bagaço, vive na bagunça. É como a gente estava conversando, sem mencionar santos. A pessoa se frustra com a igreja, e ela diz assim, não, estou cansado de igreja, decepcionado de igreja, não vou na igreja mais. Aí vai para a casa dela, foi cristão a vida inteira. Aí começa a entrar vodka dentro de casa, cerveja dentro de casa, outras coisas dentro de casa. Aí começa a quebrar todos os princípios de Deus, só porque ficou chateado com a igreja? Uai, que fé é essa? Que eu envergonho Jesus por uma decepção na igreja? Que eu troco tudo por causa de, Eu não quero nem saber de Jesus, não quero saber de nada. Mulher, se você descobrir o talento que você tem, você vai parar de querer manipular seu filho, controlar seu filho, e vai ser um caminho de influência para ele, que ele pode andar e voltar, mas vai dizer assim, a minha mãe conhece Deus. Eu estava lendo um testemunho de uma lésbica que deixou o lesbianismo, se converteu, vivia, a menina amada, a menina que cresceu na igreja. Isso pode acontecer com qualquer um de nós não condenamos ninguém,
E ela dizia que ia para as boaças, fazia à noite tudo que tinha. Chegava em casa, a mãe dela estava de joelho orando. Terminava a oração, ficava rindo, brincando. No outro dia conversava. Depois que ela fez o voto com Deus, voltou para Jesus, largou tudo. Ela disse assim: o que me segurou foi ver essa velhinha que não abalava com nada. Eu arrebentava a boca do balão. Ela chegava em casa, estava alegre. Por que você está alegre? Porque Jesus é meu Senhor. Jesus é minha vida. Você entende, mulher? Mulher, está na hora de fazer diferença. Quantas mulheres nós temos na igreja? Vocês são a maioria da igreja. Os homens são minoria. A igreja aqui poderia arrebentar a boca do balão nesse lugar. A igreja poderia ter projetos sociais. Por que a nossa igreja não tem projetos sociais? Porque não tem dinheiro? Por que a nossa igreja não tem projetos de mulheres, por exemplo, que vão trabalhar com mães solteiras? Vamos trabalhar com isso, com aquilo? Por que a gente não tem? Porque está faltando influência, está faltando a maioria das mulheres usar a bênção que Deus deu para vocês para dizer: nós temos fé e nós vamos fazer essa fé valer. Quantos de nós estamos na igreja, domingo após domingo, ouvindo pregações? A Bíblia fala assim: aquele que muito vai ouvir ou ouve, muito será cobrado. E o grande problema da igreja hoje, mulheres e homens, sabe o que é? Nós nos misturamos tanto com o mundo, tanto, que a gente não tempera, não ilumina, não faz mais nada. É farinha do mesmo saco. Você é cristão? Sou. Que tipo de cristão a gente é? Que se ofende com tudo que tem na igreja, que usa as mesmas técnicas que outras mulheres têm para conseguir objetivos. Que tipo de cristão nós somos? Então a minha palavra nessa noite é fazer a gente refletir no que Tiago refletiu. Eu quero terminar dizendo: nós somos salvos pela graça de Cristo e não porque somos bons, merecemos ou fazemos qualquer obra para Deus. Nada pode acrescentar algo ao que Jesus fez. Nós somos salvos. Mas essa fé que nos salvou tem que ser evidenciada à luz do progresso que a gente vai fazendo na caminhada da vida. Aí chegar lá como Tiago, olhar para trás e dizer: muito bem, você diz que é salvo e eu estou vendo as suas obras. Você é visionária, você tem percepção, você se entrega de corpo e alma e você influencia. Que a sua fé, que você diz que tem, possa fazer diferença na nossa igreja, na sua casa e onde você vai para trabalhar e estudar. Eu não estou aqui para dizer que a sua fé é mentirosa, que a minha é verdadeira. Eu estou aqui para dizer que essa fé que salva gera obras, frutos que são palmilhados, pautados, que a gente pode andar em cima deles e dizer: realmente essa mulher foi uma mulher de fé. E quando Hebreus diz: a prostituta Raabe, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, ela é conhecida assim. Ele não está desprezando uma mulher que muito pecou. Ele está supervalorizando a graça de Deus e dizendo: qualquer que sejam nossos erros, a graça de Deus nos alcança. Isso éramos nós, mas agora somos diferentes, porque a graça de Deus nos alcançou. Então, vamos valorizar isso. E eu termino com a seguinte pergunta: será que nós não estamos prostituindo a nossa fé? Raabe era uma prostituta e honrou a sua fé, largando a prostituição. Será que muitos na igreja hoje não são cristãos que pregam uma coisa, mas estão prostituindo a sua fé? Com o mundo, com o estilo de vida e com pessoas e jeito que vão acontecendo? A Bíblia diz que o homem é o cabeça de uma casa, não no sentido de ser mandão, não no sentido de ser autoritário, mas no sentido de governar
orientar e tentar fazer o melhor para a sua casa. Mas a Bíblia diz que a mulher, em implícito isso, ela é o eixo dessa casa. Se a mulher, quando diz a mulher sábia, edifica a sua casa, né? O eixo, a casa fica em cima, andando. Se a mulher souber, a casa dela vai caminhar bem. Se ela souber, você tem esse potencial. Eu estou aqui como seu pastor para te dizer: eu preciso de você. Eu preciso de você aqui nessa igreja, para a gente abraçar filhas que estão precisando de pais e de mães, para a gente pôr o joelho no chão e orar por gente que está se perdendo, para a gente fazer obras sociais. Timóteo tinha um grupo de mulheres que era diaconismo, não era nem diaconismo, era o grupo dos diáconos, era um grupo de mulheres. Você imagina, eu não sei porquê que na igreja presbiteriana a gente tem só diáconos homens. Eu defendo a linha porque é bíblico, não vejo na Bíblia diaconismo, porque é governo, é autoridade, né? Um homem governa, é isso que a Bíblia está preocupada. Mas o homem que governa é tão inteligente que se colocou um grupo de mulheres. É como se eu fosse o diácono e falasse assim: eu vou escolher aqui hoje 10 mulheres que estão aqui hoje. Mulheres, eu tenho um projeto para vocês, nós vamos trabalhar juntos. Vocês vão me ajudar na obra diaconal dessa igreja. Olha o tanto que eles foram inteligentes. Uma mulher que tem visão, uma mulher que tem percepção, uma mulher que influencia, uma mulher que se entrega, ela arrebenta fazendo a obra de Deus na obra social. Daqui a pouco a prefeitura vai contratar as 10 para fazer um programa na cidade, tão bem que a assistência social foi feita na igreja. Daqui a pouco o governador vai querer conhecer essas 10 mulheres. Nossa, mas vocês mudaram a realidade desse bairro aqui, hein? Com dinheiro? Não. Com a graça de Deus e com as características que Ele deu para nós, nós o honramos com a nossa vida. Vocês podem fazer diferença nessa igreja. Sabe? Vocês podem fazer, gente. Podem fazer. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode usar essas mulheres aqui para fazer algo extraordinariamente que homem algum consegue fazer nesse lugar. Nem um pastor consegue. Agora, minha pergunta é: você quer? Você quer dizer para Deus: a luz que eu já recebi de ti, eu vou usar para influenciar? Ou você vai ficar mais 15, 20 anos sentado na tua igreja, no banco da igreja, só com arrozinho, feijãozinho, e ainda fazendo comentários que não deviam ser feitos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas irmãs que estão aqui nessa noite. Eu tenho amor como pastor por todas as irmãs que congregam conosco. Nós não fazemos acepção de pessoas. Não existe a melhor, a queridinha, a ungida. Existe a irmã em Cristo, salva pelo sangue de Jesus Cristo. Deus, mas eu quero ver a evidência dessa fé. As coisas mais cabulosas que acontecem às vezes dentro de uma igreja vêm através de procedimentos femininos. Deus, o Senhor pode reverter essa história. Quanta luz o Senhor já derramou na vida das minhas irmãs que estão aqui. Elas não vieram de ambiente hostil, cresceram no lar evangélico, entendem o que é o evangelho, sabem o que é a igreja. Tem misericórdia, usa essas irmãs para plantar a igreja, para pregar o evangelho, para alcançar o abatido, o solitário, para ser mãe do órfão, para cuidar da viúva. Deus, usa essas mulheres com inteligência. Amém, Jesus. Nas suas profissões, para iluminar e anunciar Cristo de uma forma inteligente e sábia. Faz isso, Senhor. Eu creio no potencial que a igreja Shekinah tem. Eu só preciso crer na disposição e na vontade que as minhas irmãs têm. Eu não creio nisso, Senhor. Eu ainda questiono diante do Senhor se as minhas irmãs que vivem aqui de fato têm vontade de fazer a diferença, ou é porque não querem fazer, ou é porque não concordam mais com o pastor que tem.
que a verdade seja expressa. Se por algum motivo a minha pessoa como pastor, ou a visão pastoral que tenho, for um empecilho para que a obra dessas mulheres não avance, Senhor, eu entrego a Ti a função que tenho, porque eu quero ver a Tua obra crescer nesse lugar, agir nesse lugar. Eu não quero ser empecilho na prosperidade espiritual, social, na vida das minhas irmãs aqui na igreja. Usa elas. Tira a sagacidade e dê a sabedoria. Tira a murmuração e dê a gratidão. Tire a falsidade e dê a verdade. Tira a ignorância, a mediocridade, dê a inteligência e o entendimento espiritual. Tira o desejo de controlar e mandar na família e dê a submissão e a humildade de saber que é Deus que determina e Deus preenche a alma se nós obedecermos. Cuida das minhas irmãs, naquelas que estão passando por lutas, que vieram pela pandemia, ou que vieram por escolhas e frutos da família, ou que vieram por decisões erradas. Cuida, Senhor, e faz a fé aflorar, iluminar, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que Te adoramos em nome de Jesus. Amém.